E aí, galera? Fala, galera do sexto ano! E aí, depois de uma semana de provas intensas, olha, nós vamos falar hoje sobre um tema mais light. Vamos falar sobre a cultura grega, né? Cultura grega é algo mais light pra gente, beleza? Então, falando um pouco aí sobre a cultura grega, nós temos aí o capítulo 16 da nossa apostila, tá? Podemos falar que a Grécia ela é formada pelos seguintes aspectos, né? A Grécia que nós já estudamos e conhecemos. Ela é tratada pelos aspectos culturais, né? Religião, filosofia, história, teatro, arquitetura, escultura, medicina, matemática, várias coisas que nós podemos falar sobre os gregos, que até os dias de hoje nós sofremos influências da cultura grega, tá? Por exemplo, a religião, a maior parte, né, dos povos da antiguidade, os gregos antigos, acreditavam em vários deuses, como nós já vimos aqui anteriormente, tá? Eles eram geralmente politeístas, né? Eles também tinham várias crenças e eram livre para adorar cada divindade, tá? Os seus cultos eles tinham a finalidade de proteção das cidades, famílias, e geralmente cada família tinha aí o seu deus, né, de devoção, tá? Os gregos, eles também cultuavam os seus deuses em grandes templos, tá? Como por exemplo, a gente pode citar aqui Zeus, que era o senhor dos raios, das chuvas, a Hera, que ela era a protetora dos casamentos e da família, Artemis, que era a deusa Artemis, deusa da lua e também da caça, Apolo, que era deus dos céus e das profecias. Apolo é engraçado que eu via quando eu era mais novo, via desenho, né? Aquele desenho Hércules. Se vocês não conhecerem, dá uma procurada aí na internet, vocês vão ver. Desenho Hércules ou o seriado Hércules eram muito bom, porque eu gostava muito de assistir. E eu passei a conhecer muito sobre a mitologia grega assistindo esses desenhos, esses filmes que eu gostava muito, né? Hades, por exemplo, era o deus dos mortos e Poseidon, deus dos mares, né? Os primeiros aí filósofos dentro da filosofia, por exemplo, é importante nós citarmos alguns dos filósofos que trouxeram muita luz para os nossos tempos atuais, né, com as suas ideias. Por exemplo, os primeiros filósofos eles vieram na Jônia, né? Vieram na Jônia, onde estavam em contato constante com a sociedade, e destacavam-se assim, os primeiros, Mileto, Pitágoras. Depois nós temos Sócrates, Platão, tá? Que foram dois dos principais filósofos do século. Agora o século pegou. Do século IV, perdão. Século IV. Nós temos também, através do teatro, que é uma outra característica aí colocada no nosso livro. O teatro, ele nasceu na Acrópole, né, na cidade grega, de Atenas, por volta aí do século VI a.C., nas festas dedicadas a Dionísio, deus do vinho, e também, posteriormente, o teatro, né, também. As narrativas religiosas e mitológicas abandonam também a tragédia, a comédia, e eram ligadas ao comportamento humano. Os homens encenavam usando máscaras. Na verdade, também o teatro grego ele tem um objetivo aí principal de falar sobre as mazelas da sociedade, criticando as coisas que haviam de ruins na sociedade, tanto dos líderes quanto também da própria sociedade, do que eles viviam ali, as mazelas, eles traziam para o teatro como forma de debater esses conteúdos, debater essas ideias entre as pessoas, muitas vezes utilizando a comédia, né, como um sentimento, né, que são um dos sentimentos que nós temos, a comédia como algo mais para quebrar o gelo
daquelas críticas pesadas que eles faziam às questões sociais que existiam para aquela época. Os principais escritores também que nós podemos falar, né? Sófocles, também temos alguns outros aí, mas a gente não vai entrar muito na questão dos escritores. É bom nós nos atermos aqui somente à ideia principal do que foi o teatro, tá bom? Sobre a história, né, os gregos eles procuravam conhecer e explicar suas origens, também a partir do teatro. O teatro também era utilizado também para isso, tá? Dessa forma eles recorriam aos mitos e lendas que contavam aí as façanhas de deuses e heróis. Os mitos e as lendas foram criadas justamente para isso. Primeiro, para explicar o que eles não conheciam, ou que eles faziam suposições do que poderia ser, eles conheciam, que eles desconheciam, e também falar um pouco sobre a história daquilo que eles também conheciam. Tá? Por exemplo, uma coisa que eu já falei para vocês lá no início do ano, nós falamos de Heródoto, que é conhecido como o pai da história. Tá? Heródoto não tinha aí um raciocínio perfeito, mas ele deixava-se por levar aí pelas explicações míticas, também das mitologias, das lendas, mas tinham também a atitude crítica em relação às fontes da sua história, tá bom? Heródoto, na verdade, ele foi um dos primeiros historiadores porque ele começou a retratar as histórias que ele muitas coisas que ele viu e outras que ele ouviu falar. E ele começou a retratar, e ele hoje é considerado o pai da história por muito por ele ter colocar para nós esse grande conhecimento da antiguidade, tá? Dentro da arquitetura grega, é importante também nós falarmos que os gregos eles se destacavam muito pela sua arquitetura, devido também à união de diversos estilos, tá? O doriano, o jônico e também o corinto. Nós temos aí a destacar na arquitetura grega desenhos e esculturas muito firmes dentro de rochas, com rochas, né? E também, falando aí da escultura, né? Das esculturas gregas, nós temos aí um grande destaque, né? No Parthenon, que é um dos monumentos mais belos da arquitetura grega, erguido aí em homenagem à deusa Atena. O escultor Fidias se destaca aí por ter ornamentado o exterior e o interior dessa construção. Então, nós temos um destaque aí muito grande. Na escultura nem se fala, né? A escultura, eu gosto de deixar isso claro, que a escultura grega ela tem uma característica de valorização do corpo, tá? Por isso, muitas esculturas nós vemos de homens com o corpo sarado, mulheres um pouco mais cheias, porque esse era o perfil deles, tá? Um pouquinho mais cheias, e geralmente mostrando seu corpo, mostrando seus seios, né? Com parte do corpo à mostra, justamente porque, segundo a cultura grega, os gregos acreditavam que o homem ele era, sim, um ser perfeito, tá bom? E também na medicina o destaque nós temos aí para os fundamentos que eles utilizavam, fundamentos matemáticos, astronômicos, enfim. Hipócrates, né, que ficou conhecido aí como pai da medicina. Na matemática aí o pessoal não gosta muito, né? Tem gente que critica e fala sobre matemática, eu não gosto de matemática, mas os gregos também trouxeram aí a matemática para nós, né? Com Pitágoras e outros que trouxeram aí uma grande colaboração pro mundo que nós vivemos através da matemática. Beleza? A arquitetura também é fantástica, enfim.
Falar dos gregos, falar do mundo grego é algo que realmente é muito bacana. Falarmos um pouco sobre a cultura, a filosofia, as artes, tá? E espero poder ter colaborado com vocês. Galera, se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários e também não esqueça de curtir esse vídeo. Valeu? Galera, ó, sexto ano, um grande abraço para vocês e fiquem com Deus.